E aí, moçada, meu nome é Lucas Silveira, eu faço parte da Group. Esse grupo é formado por mim, pelo Patrick, pela Raquel e pelo Vitor. Eu faço faculdade de Mecanização e Agricultura de Precisão em Pompeia, e esse grupo é de uma exigência da matéria de Laboratório em Agricultura de Precisão 2, ministrada pelo professor André Andrade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre previsão de pragas e doenças, em específico na ferrugem do café. Então vamos para o vídeo. Francisco de Melo Palheta, no século XVIII, por volta de 1727, após a sua viagem pela Guiana Francesa, trouxe mudas de café que foram plantadas no Pará. Com o aumento da procura dos consumidores dos Estados Unidos e da Europa no século XIX, foi necessária uma produção de escala comercial. Assim, foi expandida as províncias de produção pelos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a cultura era beneficiada, pois o solo e o clima são favoráveis para a produção. Com técnicas de produção simples, as terras eram desmatadas para a implantação da cultura e, consequentemente, a colheita era feita pelos escravos. Em 1837, a produção cafeeira superou a açucareira, se tornando o principal produto de exportação do Brasil, com os grandes latifundiários e produtores chamados barões do café. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo e o segundo maior consumidor da bebida. Em 2017, ele movimentou cerca de 5,2 bilhões de dólares, sendo assim o quinto na pauta de exportações. Com uma área total de aproximadamente 2 milhões de hectares plantados no Brasil e distribuídos por cerca de 1.900 municípios, o café está presente em vários estados brasileiros, como Minas, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Pará. Cerca de 85% da produção do café arábica se concentra nos estados de Minas Gerais, como o maior produtor, seguido por São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Já o café Conilon tem 95% da produção nacional voltada para o Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho sobre as pragas e doenças que mais afetam o café. Hoje no Brasil existem algumas pragas e doenças que atacam o cafeeiro, e as mais famosas são bicho mineiro, que é uma das principais pragas do café. Ela pode reduzir a produtividade em até 72%. Ela causa uma desfolha no café e surge em climas de épocas quentes. Nos lugares mais amenos, a incidência ocorre em tempo de seca. E o controle do bicho mineiro é preventivo. É aplicado uma mistura de produtos antes da suposta incidência. Outra praga é a broca que ataca o grão do café. Essa praga é encontrada em todas as regiões produtoras de café do mundo. E ela é considerada importante porque ela ataca os grãos, os frutos, em qualquer estágio de maturação, inclusive o grão já seco. E os prejuízos podem chegar até 21%. Uma forma de acabar com a broca é fazer uma colheita bem feita e repasse além do controle químico. Uma doença já muito antiga é chamada de olho pardo e ocorre nas regiões dos solos pobres, causando desfolha e reduzindo a produção, além dos prejuízos na depreciação e na qualidade do café. Os sintomas nas folhas se manifestam-se com manchas e de configuração mais ou menos circular. Vai de meio a 1,5 cm de diâmetro e coloração parda claro ou marrom escuro, com o centro meio branco acinzentado, envolvidos por um anel e dando a ideia, fazendo lembrar um olho. Deve-se iniciar um controle da doença com cuidados na formação das mudas e as sementes devem estar sempre limpas, sadias e adequadas para o tratamento. Seca dos ponteiros. Seca dos ponteiros e ramos laterais é causada por um complexo de fatores, principalmente em condições climáticas, má nutrição das plantas e ocorrências de pragas e doenças. Ocorre em cafeeiros de qualquer idade e caracteriza-se pela desfolha e morte dos descendentes e dos ramos. Ocorre em uma das principais épocas, que é no inverno chuvoso, e épocas de maturação dos frutos, quando os galhos carregados se esgotam. O controle dessa doença deve começar na adoção de medidas culturais, tais como seleção de áreas do plantio, evitando a instalação de lavouras em áreas sujeitas à incidência e constantes ventos fortes e frios.
e a adubação deve ser equilibrada. Porém, agora nesse vídeo, nós vamos focar na principal doença que ataca o café aqui nessa região, que é a ferrugem. A ferrugem é ocasionada pelo fungo Emileia vastatris e ela tem uma capacidade de reduzir a produtividade em até 35%. Essa doença, é importante a gente entender o que é a doença, né? A doença é um conjunto de 3 fatores: hospedeiro, patógeno e o clima. E por causa da natureza perene do café e das características climáticas, que é umidade e temperatura alta aqui da região produtora, o patógeno da ferrugem está sempre presente no campo, ocasionando o aumento da incidência dessa doença e pode causar um prejuízo econômico elevado. Por isso, é desenvolvido um sistema de previsão que auxilia o produtor para uma melhor tomada de decisão contra a ferrugem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre sistema de previsão. Sistema de previsão é um modelo matemático que tem a capacidade de prever a ocorrência inicial de uma doença, baseando em informações ambientais, do hospedeiro ou do patógeno. E foi desenvolvido um trabalho de sistema de previsão e foi feito alguns experimentos em campo e obtido alguns dados, que são análises epidemiológicas, relação de taxa de progresso de uma doença com variáveis ambientais, desenvolvimento do sistema de previsão visando racionalizar o controle químico, avaliação do desempenho do sistema de previsão e geração de índices agroclimáticos de favorabilidade e de ocorrências da ferrugem no café, e avaliar alguns efeitos do fenômeno El Niño. Foi desenvolvido um trabalho para fazer análise do sistema de previsão e o modelo de Gompertz, que é o quê? É um modelo matemático relativo a séries temporais, onde o crescimento é menor no começo e no fim do período temporal, que resultou em um melhor ajuste à curva do progresso da doença. Usando a metodologia Stepwise, as taxas de progresso mensais da doença foram estimadas com regressões lineares múltiplas, baseada em dados de temperatura mínima e umidade relativa do ar. O melhor modelo de estimativa resultou em menos de 9,5% da ocorrência de falsos negativos durante os meses avaliados. Para avaliar o desempenho do sistema de previsão, 2 experimentos foram realizados na safra 2015 e 2016 em Varginha, Boa Esperança e Minas Gerais, e 5 na safra 2016 e 2017, Varginha, Boa Esperança, Uberlândia, Buritzal e Campinas. Os tratamentos baseados no sistema de previsão resultam em um melhor desempenho do sistema tradicional em 6 experimentos. Os gráficos comparam-se o índice estudado, o índice observado, em relação de escala de 1 para 1, onde foi avaliado índice logístico, monomolecular, exponencial, linear e Gompertz, onde são levados em consideração a temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima, o nível de chuva, o nível de umidade acima de 1 milímetro, nível de umidade acima de 20 milímetros, a duração do período de molhamento, a umidade 90%, 80%, temperatura em relação à umidade e ao molhamento acima das 6 horas em 90% e acima das 6 horas em 80%. Bom, baseado em todas essas informações, conclui-se que as condições climáticas influenciam na ocorrência e na intensidade da ferrugem no café. Assim, o sistema de previsão vem para ajudar os produtores a manter sob o controle da ferrugem durante o ano todo, com o uso racional e consciente da aplicação de fungicidas, desde que faça somente a pulverização quando o clima é favorável para a proliferação do patógeno. Bom, então é isso, pessoal. Se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, se inscreve aí, dá um like para ajudar a gente e compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Queria agradecer ao Fernando por disponibilizar grande parte das informações para a elaboração desse trabalho. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e aqui na descrição vai ter nossos e-mails e para você poder entrar em contato com a gente. Também na descrição eu vou estar deixando o conteúdo teórico para a elaboração desse vídeo. E se você se interessa no termo agricultura de precisão, dá uma procurada aqui no canal, temos vários vídeos com informações e conteúdos de qualidade sobre o tema. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.